Mais de 70 ninhos de tartarugas marinhas distribuídos entre as praias de João Pessoa e Cabedelo são monitorados diariamente por equipes da ONG Guajiru. Fundada em 2002 por um grupo de pesquisadores, ambientalistas e estudantes voluntários, a ONG tem a missão de proteger as áreas de desova dessas tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. No último ano, mais de 80 tartarugas foram encontradas mortas nas praias de João Pessoa, um número alarmante. Esse é o assunto em pauta no Câmara Aberta de hoje, que fala também sobre a importância da conscientização na proteção dessas tartarugas. Como é feito o monitoramento desses ninhos, de onde vêm essas tartarugas e como acontece o processo de desova delas. Não sai daí, o Câmara Aberta está começando. Olá, seja muito bem-vindo, você que está em casa nos acompanhando. Aqui comigo o presidente da ONG Guajiru, José Roberto Aragão. Seja muito bem-vindo ao programa Câmara Aberta. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade para falarmos sobre o nosso trabalho e da importância que esse trabalho tem para a vida marinha de forma geral. Agora, Roberto, eu queria começar esse debate falando sobre... Primeiro, a Praia do Bessa é uma das mais visitadas do nosso litoral, né? Um local paradisíaco, a gente recebe turistas de vários lugares do país. E é a única praia urbana que recebe esse fenômeno, né, de desovas dessa espécie de tartaruga marinha, que é a espécie pente. Eu queria que você começasse explicando como é que se dá esse processo, porque somos a única praia no país onde acontece esse fenômeno. Bem, esses animais já desovam nessa região há milhares de anos. E como elas são fiéis ao local de nascimento, as que nasceram lá passam a desovar lá. Então elas acabaram se acostumando com o ambiente. Mesmo com a iluminação ligada à noite, as tartarugas adultas elas não deixam de desovar na área. Não se sabe exatamente o que aconteceu, o porquê disso, delas ainda seguirem esse trecho urbano, mas provavelmente esse fato de elas serem fiéis realmente ao local do nascimento. Porque, como você falou, praticamente não existe, talvez seja a única no mundo que tem essa quantidade de ninhos como praia urbana. Não é no país, é no mundo, né? Provavelmente. Geralmente as desovas acontecem em praias desertas ou com pouca habitação, mas no Bessa não. Bessa e Intermares é uma grande quantidade de desova. E tem uma particularidade, elas têm uma memória, né? Essa espécie marinha, elas costumam, eu já li sobre o assunto, que elas têm uma memória de onde nasceram, não é isso? Acho que tem uma relação? Pesquisas indicam que elas são fiéis ao local de nascimento. No processo de desenvolvimento delas no ninho e quando são colocadas na água, esse momento antes de serem colocadas, elas gravam a localização delas para retornar. Então elas viajam o mundo afora nas correntes oceânicas, que essa espécie ela fica adulta, idade de reprodução com 30 anos, que é a tartaruga de pente. Então 30 anos depois ela consegue se situar onde ela nasceu e voltar para o mesmo local. Atravessa todo o oceano. Trecho, todos os oceanos. As correntes são interligadas entre os oceanos e elas circulam todos os oceanos do mundo. Você falou do processo de habitação. O bairro cresce a cada ano, né? É uma das áreas mais especuladas. Esses prédios, essa iluminação interfere? Eu sei que é um dos trabalhos da ONG, né? Certo. Aparentemente não. A gente tem uma média de ninhos, de 160 ninhos anualmente. Aproximadamente 160, 170. Então tem se mantido. Agora, nessa última temporada, a gente tem notado o quê? Que as pessoas estão ficando mais curiosas em relação... Acabam ficando na praia até mais tarde e ficam curiosas em relação a isso, ao animal, quando ele vem desovar. E na hora em que a tartaruga está subindo para desovar, se você chegar próxima, tentar tirar fotos, ela entende como uma ameaça e retorna para o oceano. E não desova naquele momento. Então ela não pode sentir nenhuma ameaça, senão ela deixa o processo. Mas depois que ela está desovando, aí tudo bem. Depois que ela está colocando os ovos, já cavou o buraco e está colocando os ovos, ela permanece. Mas aí as pessoas curiosas vão olhar a tartaruga na hora em que ela está subindo. Então, às vezes ela acaba fazendo o retorno,
a volta e retornando para o oceano. Mas ela pode voltar no dia seguinte, geralmente elas voltam no dia seguinte para desovar. Quanto às ocupações irregulares, a gente sabe que a Orla passou algum tempo por esse processo, né, de retirada dessas ocupações. Isso tem ajudado, inclusive, no trabalho da ONG? Com certeza. Agora, um dos problemas que a gente tem hoje é porque a praia, como se tornou bem mais movimentada, tem uma grande quantidade de guarda-sóis que são daquelas pessoas, trabalhadores indiretos. E aí, se a gente não passa logo cedo procurando o rastro da tartaruga, eles acabam apagando, porque eles retiram o sargaço, que é a alga que ficou, que a maré traz, e eles passam ciscadores. E isso apaga totalmente o rastro da tartaruga-mãe. Então a gente não consegue localizar se não passar logo cedo procurando esse rastro. Isso é um dos trabalhos, né, de vocês, os técnicos? Sim, a gente passa muito cedo. 5 horas da manhã. Se não houvesse esse trabalho dos técnicos da ONG, essas tartarugas elas já teriam desaparecido? Olha, nas condições que a gente tem hoje, as atuais? Provavelmente o número de filhotes nascidos já teria caído muito, muito. E, consequentemente, nas adultas também. Elas enfrentam diversos problemas hoje, diversos problemas. E a iluminação, elas são programadas para seguir brilho quando nascem. E a iluminação pública atrai elas, porque é um brilho mais intenso do que o do mar. Ao invés de ir para o mar, elas vão para a vegetação ou para o asfalto, em direção à iluminação pública. Isso já foi observado por nós, que monitoramos várias vezes, quando às vezes não localizamos um ninho por algum motivo, então a gente localiza no outro dia os rastros das tartaruguinhas, praticamente todas na direção contrária. Então é importante que faça esse trabalho para manter a espécie, já que de cada 1000 filhotes que a gente coloca no mar, 1 ou 2 vão chegar à idade adulta. Como é que se dá esse processo de localização dos ninhos? A gente passa todo dia, muito cedo, como eu falei, e localiza o rastro da tartaruga-mãe. Ela faz um rastro de subida, semelhante a um pneu de trator. Isso acontece a cada quanto tempo no ano? A temporada vai de outubro a mais ou menos abril do ano seguinte. Várias tartarugas chegam para fazer essa desova? Sim, a mesma tartaruga, inclusive, pode desovar até 3 vezes na mesma temporada, com intervalo de 15 dias aproximadamente. Então, ela sobe hoje, deixa o rastro. À noite isso acontece? À noite, de madrugada. Ou à noite ou na madrugada, tipo 2h30, 3 horas da madrugada. E ela cava o buraco, faz um remexido lá e cava um buraco de mais ou menos uns 50 centímetros. E lá ela deposita os ovos, numa média de 160 ovos. Cobre e retorna. Então fica um rastro de subida e um rastro de descida. Na interseção tem a cama, que é onde ela colocou os ovos. Então a gente tem que localizar nessa cama, porque ela é bem larga, localizar o ponto exato onde estão os ovos. Localizou, faz o cercado. Vocês chamam de cesariana de areia, é isso? O processo de retirada dos filhotes a gente chama cesariana de areia. Se não houvesse essa intervenção dos técnicos, de vocês, como é que isso aconteceria naturalmente? Assim? Elas nasceriam naturalmente de madrugada, geralmente para evitar predadores. E aí seguiriam o brilho da espuma do mar. Ou o contrário, né? Inverso, que aí a necessidade pública de vocês lá, né? Exatamente. E esse rastro, vocês percorrem toda aquela faixa de areia, esse trabalho com os voluntários, enfim, com todos os profissionais da ONG, é isso? Nós monitoramos do início do Bessa até a ponta de Campina. Então, é dividido em áreas e cada um tem a sua área. Então, temos voluntários que já estão há vários anos na ONG, e trabalha diário, mesmo fora dessa temporada de outubro a abril, nós monitoramos. Às vezes tem ninhos fora da temporada, aparecem tartarugas mortas fora da temporada. Então, todo ano a gente faz um monitoramento. O monitoramento é mais intenso nesse período. Mas todos os dias, faça chuva ou faça sol, a gente passa procurando. Quantas tartarugas em média, hein? Quando uma tartaruga desova, você disse que ela pode desovar pelo menos 2 vezes. 3 vezes. 3 vezes, não é isso? E em cada processo desse, quantas tartarugas nascem? Elas colocam em média 160 ovos por ninho. Mas aí a gente tira uma média de 120 nascidas por ninho. Que não resistem, né? Tem as que não resistem. Não, 120 que nascem. As demais, elas não resistem. Ou os ovos não se desenvolvem por algum motivo, ou a gente chama de natimorto, que até conseguiu sair do ovo,
mas acabou morrendo logo em seguida por algum motivo. E os embriões que não concluíram o desenvolvimento. Nós separamos esses três tipos. Roberto, a gente falou no início sobre as espécies que desovam aqui. Uma delas é a espécie de pente, mas teria uma outra espécie, assim, porque a gente sabe que essa já está em extinção, né? Mas outra espécie de tartaruga costuma fazer essa desova aqui na praia? Bem, raramente temos outras espécies que fazem desova nessa área. Geralmente é a tartaruga de pente. É muito raro ter um ninho de outra tartaruga. Há duas temporadas atrás tivemos ninho de outra tartaruga, de outra espécie, mas é muito difícil disso acontecer. Agora, as tartarugas verdes, elas costumam se alimentar nessa área. Então, nessa época do ano, no caso, essa espécie de tartaruga busca os bancos de alga, os corais para se alimentar. A tartaruga de pente faz a desova na região do Bessa. Outras espécies em outras áreas do nosso litoral? Não. Essa espécie praticamente em todo o nosso litoral. De Cabedelo, João Pessoa? Exatamente. Roberto, a ONG faz um trabalho duro no que diz respeito à conscientização. A gente sabe que é um trabalho que tem que acontecer desde cedo, né? As famílias, os pais têm que orientar seus filhos sobre, por exemplo, como não jogar lixo nas praias, porque a gente sabe que tem muita gente que vai à praia e aí joga plástico, garrafa no chão, descarta ali de qualquer forma. E isso, na verdade, tem sido a maior ameaça, sempre foi a maior ameaça dessas tartarugas. A gente viu recentemente, inclusive, uma campanha forte aqui em João Pessoa para conter aí a venda dos canudos de plástico. Esse trabalho de conscientização que é feito com vocês, através de palestras lá na praia mesmo, tem que ser feito em casa também, né? Os pais têm que orientar seus filhos desde cedo. Exatamente. As pessoas imaginam que esse tipo de ação tem que partir dos outros e não delas. Infelizmente, a gente vê na praia muito lixo jogado, e geralmente embaixo de uma lixeira. Então, tem a lixeira, ninguém coloca o lixo lá. Joga o lixo próximo a ela porque acha mais conveniente. Então, se você está sentado num trecho da praia, o que você consome, o lixo que gerou, você joga lá que acha melhor. Inclusive, os ninhos de tartarugas, às vezes a gente encontra igual uma lixeira, cheios de saquinhos de tudo que você imaginar, de restos de comida, que eles acham que os ninhos são lixeira também, embora tenha a identificação lá. E hoje, o grande problema da vida marinha é o plástico. Não só da vida marinha, mas eu acho que um problema do mundo. E a vida marinha tem sofrido muito com isso. Existem ilhas de plástico nos oceanos, e esse plástico vai se decompondo com o tempo em microplástico, vai sendo ingerido pela base da cadeia alimentar, que aí vai sendo repassado para toda a cadeia alimentar. Então, hoje praticamente tudo no oceano está contaminado com plástico. E esse microplástico está afetando a vida de várias maneiras. Inclusive substâncias que eles liberam que imitam os hormônios e afetam os cetáceos, afetam os mamíferos marinhos de forma geral, causando alterações hormonais diversas no processo de reprodução, no processo mental desses animais, digestório. Tartarugas, as que a gente encontra, praticamente todas que vão para praticamente não, todas que foram para tratamento até agora, têm uma grande quantidade de plástico no intestino. E não é só uma questão regional. A proibição dos canudinhos e das sacolas plásticas, que são o grande problema, deveria ser a nível mundial. Então, existem sacolas biodegradáveis e os governos do mundo, na verdade, deveriam investir nesse tipo de plástico. Um plástico biodegradável que não agredisse o meio ambiente antes que fosse tarde demais. Ok. A gente volta ainda a falar sobre esse assunto, sobre esse processo de conscientização da população. Câmara Aberta faz uma pausa e volta daqui a pouquinho. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O que passa pela Câmara
fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o biólogo e presidente da ONG Guajiru, o Roberto Aragão. A gente estava falando, Roberto, no bloco passado sobre esse processo de conscientização, né? Ensinar desde cedo os filhos a não jogar lixo nas praias, enfim, evitar esse processo de extinção dessas tartarugas. A ONG existe há 17 anos. De lá para cá, quantos filhotes vocês já conseguiram salvar? Eu sei que esse número deve ser enorme. Mas, e os ninhos também, né, que vocês protegem? Quantos ninhos, por exemplo, vocês têm protegendo hoje? Atualmente, nessa temporada, até hoje, 115 ninhos. Essa temporada que você se refere é esse período de desova, né? Isso, eles estão de lá. Outubro do ano passado até abril desse ano. Mas geralmente vai mais do que abril. E nos 17 anos, mais de 170 mil filhotes. Agora, lembrando... Salvos, né? Salvos. Agora, lembrando que a taxa de sobrevivência desse animal até a idade adulta é muito pequena, já que ele demora muito para chegar à idade de reprodução. Quando vocês recebem, por exemplo, capturam um animal que é sofrido, que ingeriu o plástico, por exemplo, como a gente também estava falando, como é que é esse processo de cuidado? Eles ficam numa quarentena? Como é que vocês cuidam? Porque vocês têm uma base lá, não é isso? Infelizmente não temos mais a base. Nós perdemos a sede há uns 3 anos. É verdade. Estamos tentando conseguir outra agora, mais do que nunca, para podermos voltar a cuidar desses animais. Atualmente está sendo cuidado no zoológico, no aquário. Era no zoológico, agora transferiram para o aquário, já que eles têm mais recursos. Então, as tartarugas que a gente captura, que na verdade a ambiental recolhe hoje, nós informamos a ele quando achamos alguma tartaruga que a gente chama encalhe, né, que é a tartaruga doente, debilitada por algum motivo, nós ligamos para a ambiental recolhe e atualmente leva para o aquário. Nós não temos mais a sede, inclusive lá na sede a gente recebia as escolas para fazer um trabalho de educação ambiental, tá? Então fica bem mais difícil agora. Essas palestras, as que aconteciam na época em que vocês tinham então a base no local, elas não estão mais acontecendo? Bem, quando alguma escola faz solicitação, nós ou fazemos na escola ou trazemos para a praia e fazemos na praia, em alguma área ou próxima de um ninho, se for o caso deles assistirem ao nascimento. Mas, infelizmente, sede não.
Há alguns dias fizemos com o grupo de escoteiros daqui de João Pessoa, vamos fazer essa semana já com mais uma escola. Então fazemos o trabalho de conscientização, mesmo sem termos a sede, trazemos, ou vamos às escolas ou trazemos o pessoal para a praia. É uma luta de vocês, então, essa sede, né? Ela é necessária? Com certeza, com certeza. Fala um pouquinho sobre esse trabalho no local. Então, como é que vocês estão conseguindo se manter, proteger? Porque é um trabalho meio de voluntário também, né? Além, vocês desenvolvem projetos até de pesquisa na universidade, junto com estudantes, né? Mas é basicamente formado por voluntários. Vocês fazem isso com prazer, né? Todo o trabalho é voluntário, todos. Ninguém recebe um centavo por nada. Tudo é de boa vontade. Então, todos os dias tem alguns voluntários que, por exemplo, acabam morando em Mangabeira e tem que se deslocar para o Bessa e sai de casa às 4 horas da manhã. Pega o ônibus para chegar no Bessa num horário cedo para poder fazer o monitoramento. Então, é só amor pelo trabalho mesmo. Ninguém recebe nada por isso. Uma luta, né? Uma luta. E, infelizmente, a gente, mais do que tudo, precisa de uma sede para tentar fazer um trabalho de educação ambiental melhor, para ter onde levar as pessoas, mostrarem o melhor, eles entendam melhor sobre esse animal, mostrarem o nosso trabalho de uma forma mais adequada. A ausência dessa sede no local tem diminuído, então, esse contato de vocês com a população, com as escolas, os estudantes, e, consequentemente, pode ter aumentado, então, o número de tartarugas encontradas, né, já num estágio de avançado. Fora o trabalho nas escolas, a gente faz as palestras para os turistas em dias determinados e os nascimentos. Então, o maior contato que a gente tem com a população são os nascimentos. Todo nascimento a gente, a não ser que seja inacessível o ninho, quando é, por exemplo, um ninho que fica totalmente dentro da vegetação, não tem como a gente informar aquele ali porque as pessoas vão pisotear a vegetação é uma área protegida por lei. Então, todos os ninhos que dá para anunciar, que a gente pode fazer o nascimento para o público, nós anunciamos nas redes sociais para que as pessoas participem e vejam o nosso trabalho. Vamos falar agora de um episódio triste, mas que eu acho que a gente tem que falar ainda dentro desse processo de conscientização mesmo da população. Recentemente, 7 tartarugas foram encontradas presas numa rede de pesca. A gente sabe que naquela área ali isso é crime ambiental, é proibido pesca naquela região. Inclusive, deixa eu lembrar aqui que tem um projeto na casa de um vereador nosso, vereador Carlão, inclusive, ainda está tramitando na casa e que prevê justamente isso, Roberto, aumentar essa área, delimitar essa área de pesca ali, naquela região do Bessa. O que acontece numa hora dessas, quando vocês veem 7 tartarugas mortas? O que aconteceu com esse cidadão? Já se sabe quem foi essa pessoa que estava praticando a pesca no local e acabou? Olha, até onde eu sei, não. Não se sabe quem foi que colocou a rede lá. E não é um caso comum, né? Isso já aconteceu outras vezes. Constantemente, constantemente. Nós vemos as pessoas colocarem rede de pesca, mas é uma situação complicada. Então, essas áreas têm que ser realmente preservadas e tem que haver uma fiscalização constante. Não só a questão das tartarugas, mas ali é um recife de coral, é um banco de coral que é muito sensível. Tem outras espécies ali, né? Diversas outras espécies que se alimentam e que nascem, aquilo é um berçário, nascem ali, ficam um bom tempo até se tornarem maiores para seguirem suas vidas. E a gente vê pessoas que elas não têm conhecimento, é lógico, sobre aquilo, pisando no coral, tocando no coral. E os pólipos são muito sensíveis. Quando você faz isso, você mata o coral. E nos finais de semana, quando a maré está baixa, a gente vê a quantidade de embarcações lá e de pessoas se divertindo no coral. Então, elas não têm conhecimento disso, não é passado para elas essas informações e não há uma fiscalização que proíba isso, ou pelo menos eduque essas pessoas em relação a isso. E, infelizmente, a natureza sofre com isso. Nós temos bancos de corais saudáveis ainda, mas a gente sabe que a retirada desses corais
e desses animais que vivem ali, que servem de alimento para outros, causam um desequilíbrio muito grande. Nós vemos na cidade vizinha, Recife, ataques de tubarão, justamente porque praticamente eles não têm o que se alimentar. E acabam atacando as pessoas, já que eles não se alimentam de humanos, mas causam ferimentos que acabam levando à morte. Essas tartarugas, as 7, a ONG não conseguiu salvar nenhuma delas, né? Não, as 7 não. Na verdade, foram capturadas na rede 8. 8 tartarugas. Mas uma delas, as pessoas de lá do Caribessa, daquela área, conseguiram cortar a rede e retirar uma delas antes que ela se afogasse, já que ela respira oxigênio. Elas estavam no mar? Sim, elas estavam se alimentando, provavelmente, então elas respiram oxigênio. Tem que subir periodicamente para respirar. Quando elas ficam presas na rede de pesca, elas não conseguem subir, consequentemente se afogam. A gente está já encerrando o programa, mas antes disso, Roberto, eu queria que você fizesse um serviço, passasse inclusive o serviço da ONG, para quem quiser contribuir também, um estudante, um voluntário, quiser ajudar vocês. A gente sabe que toda ajuda, né, para a ONG é fundamental. E que recado você daria, então, para o pessoense, os que admiram o trabalho de vocês, os que admiram esse espetáculo que acontece todos os anos? Respeitem as nossas praias, respeitem o oceano. Não joguem plástico, não joguem lixo. Por favor, é o que a gente mais encontra. Todo final de semana é uma tristeza nas praias. E quando chove, pior ainda, porque todo o lixo que foi jogado na cidade escoa para o rio e do rio para o mar. Então, hoje choveu a manhã inteira. Amanhã, quando a gente chegar para monitorar, a quantidade de lixo na praia é absurda. Absurda. Existem moradores que fazem coletas diárias lá, voluntários também, e que eles retiram, tem dias de eles retirarem 30 sacolas de lixo e de uma área de 4, 5 quilômetros. Imagina o restante da praia inteira, toda a área da praia. Então é um absurdo que as pessoas fazem, um absurdo. Elas não têm um mínimo de conscientização e de educação para a preservação do meio ambiente, infelizmente, e o meio ambiente sofre. Todas as coisas estão interligadas. Se você destrói os ecossistemas, você está destruindo a você mesmo. Porque você vai alterar todo o planeta e, consequentemente, pôr a sua vida, a vida de todos, em risco de extinção também. Quem quiser ser voluntário da ONG, está aberta as portas? Como a gente está no final de temporada, nós não estamos abrindo vagas para voluntário, porque já está próximo do final. Mas todo mês de outubro, que é o início de temporada, nós abrimos vaga para voluntário. Então, colocamos nas redes sociais um chamado para quem quiser ser voluntário. Nós colocamos um local para nos reunirmos e aí pegarmos todos os dados e, a partir daí, ser voluntário da ONG. E fazer parte dessa equipe, né? Exatamente. Que salva essas vidas. É isso, Roberto. Obrigada, tá? Prazer tê-lo aqui, poder contribuir com a gente. Eu que agradeço o espaço. Até a próxima, então. Obrigado. É isso. Câmara Aberta fica por aqui. Se você quiser rever essa e outras edições do nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima.